Bem-vindos apaixonados do Tubeflix, faça a sua inscrição e clica no curtir, nos ajude a chegar nos 1.000 inscritos. De onde você assiste a esse romance? A história vai começar. Mariana sempre acreditou que sua vida estava bem encaminhada. Aos 47 anos, ela era uma dona de casa muito empenhada no serviço, havia deixado a sua carreira bem-sucedida, para dedicar exclusivamente à família. 2 filhos adultos e um casamento que, até pouco tempo atrás, parecia inabalável. A casa grande e confortável que ela e Henrique haviam comprado juntos, os momentos de lazer com amigos e as viagens em família eram uma rotina constante, um reflexo de um casamento sólido e uma vida tranquila. Mas tudo desabou em um único momento. Foi em uma tarde de outono, quando ela decidiu, por impulso, folhear o celular de Henrique enquanto ele tomava um banho. Algo a incomodava, um sexto sentido talvez, que dizia que algo não estava certo. A primeira mensagem era simples, como tantas outras entre ele e suas colegas de trabalho. Mas, ao abrir uma segunda, seu coração congelou. Havia fotos, mensagens íntimas, e a certeza de uma mentira. Henrique, seu marido de 25 anos de casamento, a traíra com uma mulher mais jovem, alguém com quem ele tinha uma ligação que Mariana nunca suspeitara. O choque foi imediato. O mundo pareceu parar por um segundo. Mariana ficou em silêncio, segurando o celular, olhando fixamente para as mensagens e tentando processar o que acabará de descobrir. A dor tomou conta de seu corpo como um golpe físico. Como ele pôde? Depois de toda a dedicação que ela teve por ele e a família. Como ela não percebeu antes? As perguntas ficaram girando em sua mente, mas a resposta nunca chegou. Quando Henrique saiu do banho, viu o olhar vazio de Mariana e soube instantaneamente. Ele tentou se aproximar, mas ela não conseguiu olhar para ele. Ela não tinha palavras. Só sabia que estava diante do fim de algo que parecia eterno. Ele, em uma tentativa desesperada de justificar o injustificável, disse que foi um erro e que amava. Mas essas palavras soaram vazias, como se quisesse apenas se livrar da culpa. A decisão estava tomada. Mariana não precisava de mais explicações. Ela não queria mais ver aquele homem que, apesar de compartilhar sua vida por tantos anos, havia se distanciado dela em uma noite de traição. A separação foi a única saída possível. Era hora de recomeçar. Ela se levantou, respirou fundo e, com um suspiro de dor e libertação, disse: Henrique, eu não posso mais. Eu vou embora. Henrique, inconformado com a situação, disse a ela: Mas para onde você vai, se você depende de mim para sobreviver? Eu que te sustento, você come com o meu dinheiro, não tem mais emprego. E pare de me irritar, pois senão te direi muitas verdades. Aquela situação se tornou uma discussão que parecia uma bola de neve. Henrique disse a Mariana que aquilo tudo era culpa dela. Que ela se tornou uma mulher chata, que só sabia falar sobre casa e problemas, enquanto as outras, essas sabiam se portar como mulheres admiráveis e atraentes. Mulheres que se cuidavam, frequentavam uma academia, já ela. Ela resumia o mundo dela no cuidado dos filhos. Mariana, indignada escutando todas aquelas ofensas, replicou: Mas tudo isso eu fiz por você. Pela nossa família. Você é ingrato e somente sentirá falta de mim quando já não me tiver mais, eu vou embora. Henrique, nesse momento, riu da situação e disse a Mariana: Se você quiser ir embora pode ir, mas as portas estarão fechadas para você e logo que o dinheiro que tem acabar, não me peça esmolas. Mariana saiu daquela casa como se o mundo tivesse desabado sobre a sua cabeça. Enriquecido com biotina, extrato de cenoura e vitaminas, esse tônico fará o seu cabelo crescer até o pé e você dirá adeus à queda capilar e cabelo ralo. Link nos comentários. A mudança para o novo apartamento foi um processo doloroso e, ao mesmo tempo, necessário. Mariana se viu cercada por caixas e móveis desmontados, mas o vazio que sentia era maior do que qualquer objeto ao seu redor. A casa, que por tantos anos foi o cenário de sua vida com Henrique, agora parecia um lugar estranho, onde nada mais fazia sentido. A cada canto que olhava, lembrava-se de momentos felizes que agora eram manchados pela traição. Mas, de algum modo,
ela sabia que estava fazendo a escolha certa. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Ela tentava manter a compostura, mas a saudade de uma vida que ela conhecia e confiava, agora desmoronada, a consumia. Seus filhos, apesar de adultos, ficaram abalados com a separação. As conversas com eles eram um misto de apoio e desconforto, tentando entender a dor da mãe e, ao mesmo tempo, se adaptando à nova realidade. Mas era difícil. A ausência de Henrique deixava uma sensação de vazio no ambiente, e Mariana sentia como se estivesse perdida no meio de um mar de incertezas. Alguns meses se passaram, e Mariana, depois de ter vivido dias tão difíceis, começou a refletir na vida. Sobre a sua vida e sobre o que ela deixou para trás por amor a Henrique. Foi em um desses dias de reflexão, quando ela tentava organizar suas coisas e se afastar das lembranças, que uma amiga a convidou para um evento de autoconhecimento. Mariana hesitou a princípio. Não estava certa de que isso ajudaria, mas sabia que precisava fazer algo diferente. A ideia de se reconectar consigo mesma e de aprender a ser mais do que uma esposa e mãe a atraiu. Ela precisava resgatar a mulher que, por tanto tempo, foi colocada em segundo plano. O evento aconteceu em um centro comunitário, um local acolhedor, com luz suave e um clima de abertura. Era uma palestra sobre empoderamento feminino, e o ambiente parecia feito sob medida para quem estava começando a recomeçar. Mariana não sabia exatamente o que esperava, mas sabia que estava pronta para ouvir algo que a fizesse enxergar o futuro com outros olhos. Mariana conheceu Tiago. Ele estava no palco, apresentando a palestra com uma energia contagiante, falando sobre a importância de se amar e de se colocar em primeiro lugar. Era difícil não se deixar envolver pela sua presença, havia algo nele que parecia mais maduro do que a idade que aparentava. Tiago tinha apenas 22 anos, mas seus olhos carregavam uma sabedoria silenciosa que era rara para alguém tão jovem. Após o evento, Mariana se aproximou dele. Eles começaram a conversar sobre as questões que ele havia abordado na palestra, e rapidamente descobriram interesses em comum. A troca foi natural, e Mariana se pegou sorrindo mais do que em semanas. Tiago era um bom ouvinte, de certa forma, ela se sentia confortável em sua companhia. A conexão entre eles parecia fluir, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela fazia hesitar. Era impossível ignorar a diferença de idade, o fato de ele ser tão mais jovem do que ela. Ele tinha a idade do filho dela. Mariana julgava-se carente e acreditava que a carência estaria fazendo isto com ela. Mas, naquele momento, isso parecia irrelevante. Eles se despediram de maneira simples, mas algo na conversa de Tiago ficou com Mariana. Ela não podia negar a sensação de leveza que ele trouxe, como se ele tivesse tocado uma parte de sua alma que estava adormecida. Ao voltar para casa naquela noite, ela se viu refletindo mais sobre o evento e sobre a energia de Tiago. Ele não era apenas jovem, mas parecia entender algo profundo sobre a vida, algo que Mariana desejava redescobrir em si mesma. A dor da traição ainda estava lá, mas, pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu uma faísca de curiosidade. O recomeço parecia possível, talvez até emocionante. Mas ainda havia algo dentro dela que questionava: é possível amar alguém tão mais jovem? Será que isto não é fruto da minha imaginação? Nos dias seguintes ao evento, Mariana se viu em um dilema. A sensação de leveza que Tiago trouxe para sua vida a fez refletir sobre a possibilidade de algo novo, mas ao mesmo tempo, o medo da rejeição e a insegurança sobre sua idade a faziam hesitar. Ele era jovem demais, ou pelo menos parecia ser. Como poderia alguém tão novo se interessar por ela, uma mulher marcada pela experiência de uma vida complicada e por uma traição profunda? Mesmo com essas dúvidas, Mariana não conseguia tirar Tiago da cabeça. Ele tinha uma energia única, e sempre que se lembrava de sua conversa, um sorriso involuntário surgia em seu rosto. Ele era atencioso, interessante, e suas palavras pareciam ter um peso que muitas pessoas mais velhas, e até mais experientes, não tinham. Alguns dias depois, Tiago a procurou nas redes sociais, enviando uma mensagem direta: "Oi, Mariana. Foi um prazer conversar com você naquele evento. Gostei muito da sua visão sobre o que discutimos.
Quem sabe podemos continuar essa conversa em outro momento. Mariana hesitou, seus dedos pairando sobre o teclado. Ela queria responder, mas algo a impedia. Era estranho para ela, essa sensação de querer manter o contato, e ao mesmo tempo, o medo de se expor. Após alguns minutos de indecisão, decidiu responder, surpreendendo até a si mesma. Oi, Tiago. Eu também gostei muito da nossa conversa. Quem sabe podemos nos encontrar para tomar um café e conversar mais? A resposta foi quase imediata, adoraria. Que tal amanhã? O encontro aconteceu em uma cafeteria acolhedora, com mesas de madeira e música suave ao fundo. Mariana chegou um pouco antes, sentindo uma mistura de excitação e ansiedade. Ela estava nervosa, algo que não sentia há muito tempo, como se estivesse voltando a se sentir viva, mas também um pouco vulnerável. Tiago chegou sorrindo, seu olhar brilhando de entusiasmo. Ele parecia completamente à vontade, e isso fez Mariana relaxar um pouco. Eles pediram café e começaram a conversar sobre a vida, sobre as mudanças que estavam enfrentando, sobre as dificuldades que ambos já tinham superado. Tiago, apesar da sua juventude, tinha uma visão da vida que parecia mais madura do que a de muitos homens da sua idade. Era como se ele já tivesse vivido muito, mas de uma maneira sensível e tranquila. Enquanto conversavam, Mariana percebeu que estava se divertindo genuinamente. As palavras de Tiago, sempre tão fáceis de ouvir, faziam-na rir e esquecer por um momento a dor do passado. Eles falavam sobre filmes, livros, viagens, e pouco a pouco, a desconfortável diferença de idade parecia desaparecer. A conversa fluiu naturalmente, e quando o café chegou ao fim, Mariana sentiu um aperto no peito. O que ela estava fazendo? Estava começando a gostar de Tiago. E isso a assustava. Ele era tão jovem, tão cheio de vida, enquanto ela sentia que estava carregando o peso de uma dor antiga, a marca de um casamento falido. Ela precisava se afastar, ainda que fosse difícil. No entanto, ao se despedir, Tiago sorriu de forma tranquila, sem pressa, como se estivesse realmente interessado nela. Aquele sorriso fez o coração de Mariana bater mais rápido, e ela soube que não seria fácil esquecer aquilo. Ela se virou e seguiu seu caminho, mas o sentimento de confusão e atração persistiu, e ela não pôde evitar o pensamento: talvez eu devesse ver onde isso pode levar. Apesar da diferença de idade, Mariana ainda tinha os seus instintos femininos a todo vapor. Ela soava frio perto de Tiago, e sentia o seu corpo arrepiar quando estava perto dele. Os dias seguintes ao encontro com Tiago foram uma montanha-russa emocional para Mariana. Cada vez que ela pensava nele, sentia uma mistura de excitação e medo. Ele parecia tão diferente dos homens com quem ela estava acostumada. Tiago era aberto, espontâneo, e parecia viver no presente, sem se preocupar com as complicações que ela carregava. Mas essa leveza também a incomodava. Como ele poderia, com apenas 22 anos, entender tudo o que ela tinha vivido? Como poderia, sem sequer ter enfrentado a dor de um casamento desfeito, ter uma visão de mundo tão equilibrada? Mariana tentou se convencer de que era só um deslize, uma atração momentânea, algo causado pela solidão e pela dor de sua recente separação. Afinal, Tiago era tão jovem. Ele ainda estava explorando o mundo, experimentando a vida, enquanto ela tinha suas cicatrizes. Ela já era uma mulher madura, com responsabilidades e um histórico emocional que poderia ser um fardo para alguém tão jovem. Como ele poderia lidar com isso? Essa dúvida a perseguia. Não era apenas o medo de ser julgada ou criticada por pessoas ao seu redor. Era uma dúvida interna, algo mais profundo. Ela temia que essa atração fosse algo impulsivo, um desejo de escapar de sua realidade e de sua dor, mas que, no fim, só traria mais complicações. O que seria dela, aos 47 anos, em um relacionamento com alguém tão mais jovem? Isso não poderia ser mais do que uma ilusão. Foi quando ela decidiu desabafar com sua amiga Cláudia, que, sempre mais pragmática, a ouviu atentamente. Mariana contou tudo sobre Tiago, sobre os encontros, a atração e as emoções que estavam surgindo dentro dela.
Cláudia, que sempre teve uma visão mais conservadora sobre relacionamentos, não demorou para dar sua opinião. Mariana, você não pode se permitir se enganar. Ele é jovem demais para entender o que você viveu. Não é justo para você, e nem para ele. Ele pode estar se divertindo, mas você tem uma vida inteira de experiências que ele ainda nem começou a imaginar. Isso não vai terminar bem. As palavras de Cláudia ecoaram na cabeça de Mariana durante dias. A voz da amiga, com toda a sua racionalidade, parecia ser a voz da razão. Afinal, ela tinha razão. Tiago era jovem demais. Ele provavelmente não estaria preparado para lidar com a complexidade de uma mulher que carregava o peso de uma história tão longa e cheia de perdas. Mariana não sabia o que fazer com seus próprios sentimentos. Por um lado, ela desejava se jogar nessa nova possibilidade, mas por outro, o medo e a insegurança a paralisavam. Foi então que, no meio de um café tranquilo que Mariana tomava sozinha, Tiago ligou. Ele queria saber se ela estava bem, como tinha sido a semana. Era uma ligação simples, mas a forma como ele falou fez Mariana sentir algo que ela não queria sentir, uma ligação real. Ele se importava com ela. E essa atenção a fez se perguntar se estava realmente sendo justa com ele, se estava se permitindo ser feliz. Mariana olhou pela janela, sentindo o peso das dúvidas. Ela queria ser feliz, mas o medo de se envolver novamente, o medo de se machucar outra vez, a fazia retroceder. O que ela realmente queria? Estava pronta para seguir em frente ou estava apenas tentando preencher um vazio emocional? Com um suspiro, ela desligou o celular e se recostou na cadeira. Mariana sabia que precisava de tempo para refletir, mas, por mais que tentasse se convencer de que precisava desistir de Tiago, algo dentro dela fazia querer continuar. A atração que sentia por ele era real, e ela não sabia por quanto tempo conseguiria ignorá-la. Os dias seguintes foram uma luta constante entre o desejo e a razão. Mariana não conseguia parar de pensar em Tiago, mas o medo da sua própria vulnerabilidade a mantinha à distância. Ela sabia que ele estava tentando ser paciente, mas algo dentro dela dizia que estava se afastando, sem conseguir explicar o motivo para ele. Quanto mais se afastava, mais sentia a falta dele. E quando finalmente se permitia pensar sobre o que Tiago representava, ela se pegava questionando se seria possível ignorar a diferença de idade, o medo do julgamento dos outros, e até mesmo a dor de ter sido traída. Era uma maré de sentimentos conflitantes. Tiago, por outro lado, parecia não ter as mesmas preocupações. Ele era jovem, estava buscando viver suas experiências, e talvez por isso não carregava o peso das inseguranças de Mariana. Ele a procurava com frequência, mandava mensagens simples e, muitas vezes, a convidava para sair. Ele sabia que ela estava se protegendo, mas também percebia que havia algo profundo em sua conexão. Mariana parecia hesitar, mas, ao mesmo tempo, se permitia momentos de intimidade genuína, como as conversas longas sobre seus medos e sonhos. Certa tarde, Mariana se permitiu ser vulnerável. Eles haviam marcado de se encontrar para um café, e, ao se sentar frente a frente, ela finalmente disse o que estava em sua mente. Tiago, eu preciso ser honesta com você. Eu tenho medo. Medo de me envolver, medo de estar fazendo algo impulsivo. Tenho muito medo de repetir os erros do passado. Tiago a ouviu atentamente, seus olhos brilhando com compreensão. Ele sabia que as palavras que ela estava prestes a dizer não eram fáceis. Eu entendo, Mariana. Eu sei que você tem suas razões. Mas não sou o mesmo que Henrique. Não vou te machucar. Ele disse com uma calma que surpreendeu Mariana. E sei que você também não está aqui apenas por ser uma distração. Eu sinto algo por você. Essas palavras tocaram Mariana de uma maneira inesperada. Ele estava sendo honesto, e a forma como ele falava parecia tirar o peso das suas inseguranças. Mas, por outro lado, o medo do que isso poderia significar para sua vida afligia. Ela ainda carregava a dor da traição e da separação, e a ideia de se permitir sentir algo por Tiago a fazia questionar se ela estava pronta para isso. Eu não sei se sou capaz de confiar de novo.
Mariana admitiu, sua voz um pouco trêmula. Fui traída de forma tão profunda, não sei se posso deixar alguém mais se aproximar. Tiago não se afastou. Pelo contrário, ele se aproximou um pouco mais, seus olhos fixos nos dela. Eu não sou o homem que vai te fazer sofrer, Mariana. Eu te respeito e entendo que, se me der uma chance, precisamos ir no seu ritmo. Só quero que saiba que me importo de verdade. Mariana sentiu o calor nas palavras dele, e algo dentro de si começou a mudar. Ela já tinha se fechado tantas vezes, já tinha se protegido tanto, que o simples fato de sentir alguém se importando de verdade era uma novidade. Mas ainda assim, o medo de se deixar levar por esse novo sentimento a paralisava. Tiago percebeu a hesitação dela e, em um gesto suave, tocou sua mão. Não precisa decidir agora. Eu não vou te pressionar. Só quero que saiba que, se um dia você estiver pronta, estarei aqui. Mariana olhou para ele, a confusão interna tomando conta de seus pensamentos. Ela estava profundamente tocada pela sinceridade de Tiago, mas não conseguia apagar as dúvidas que a atormentavam. O que ela estava buscando? Estava apenas fugindo da dor, ou estava realmente pronta para viver algo novo? Ao final do encontro, Mariana não sabia o que sentir. Mas uma coisa era certa, Tiago havia plantado uma semente em seu coração. A partir daquele momento, ela sabia que não poderia mais ignorar seus sentimentos. A atração por ele era real, e a possibilidade de um novo começo se tornava mais tangível a cada encontro. Os dias passaram lentamente, como se o tempo estivesse em um ritmo mais lento do que o normal. Mariana se via dividida entre a razão e o coração, entre o desejo de se abrir para Tiago e o medo de que ela estivesse cometendo um erro. Cada encontro parecia aprofundar ainda mais os sentimentos que ela tentava negar. Eles se encontravam com mais frequência, sempre conversando sobre a vida, as questões que ambos enfrentavam, e o que mais os conectava, a busca por algo genuíno, por uma relação verdadeira, sem pressões. Tiago respeitava os limites de Mariana, nunca a forçando a nada. Ele entendia a dor dela, sabia que ela estava tentando lidar com as cicatrizes do passado, e por isso, se mostrava paciente, esperando o momento certo para que ela fosse capaz de se entregar. Mas a cada sorriso que ela lhe dava, a cada olhar trocado, ele sentia que estava mais perto de conquistar a confiança dela. Foi em uma dessas tardes, enquanto caminhavam por um parque tranquilo, que o momento aconteceu. Estavam conversando sobre um livro que ambos haviam lido, quando, de repente, Mariana percebeu como ele a olhava. Não era apenas uma troca de palavras, havia algo no olhar de Tiago, uma profundidade silenciosa que a fez sentir um calor inesperado. Seus corações batiam mais rápido. Eles estavam próximos, tão próximos que o espaço entre os dois parecia desaparecer. O som ao redor silenciou, e o mundo parecia desaparecer por um instante. Tiago, de maneira suave e cuidadosa, tocou o rosto de Mariana, e ela não afastou a mão dele. Seus olhos se encontraram, e tudo se tornou claro naquele momento. Eles estavam prontos. Ele a beijou de forma lenta e delicada, como se estivesse respeitando cada pedaço dela, cada vulnerabilidade. O beijo não foi apressado, mas sim cheio de uma energia acumulada, como se fosse o ponto culminante de todas as conversas, todos os sentimentos que haviam sido cuidadosamente construídos ao longo das semanas. O beijo foi a liberação de uma tensão que Mariana nem sabia que carregava. Por um instante, ela esqueceu todos os medos, todas as dúvidas que a assombravam. Ela se entregou ao momento, sentindo uma conexão que transcendia a idade, a experiência de vida e até mesmo as complicações que ela trazia consigo. Foi como se o tempo tivesse parado. O mundo ao redor desapareceu. Quando se afastaram, ambos estavam sem palavras, como se o que acabará de acontecer tivesse sido um ponto de inflexão. Mariana sentiu algo que não conseguia explicar completamente, uma mistura de felicidade e confusão. Ela sabia que o beijo significava mais do que ela estava disposta a admitir, mas ao mesmo tempo, a insegurança voltava com força total. Eu não esperava, Mariana começou a falar, mas não soube como continuar. As palavras ficaram presas em sua garganta. Tiago, sorrindo suavemente,
colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eu sei. Não precisava de pressa. Só queria que soubesse o quanto me importo. Mas, por dentro, Mariana estava lutando. Ela queria se entregar, mas o peso da traição, da dor que ainda carregava, a fazia hesitar. E, apesar da conexão entre eles ser inegável, ela sabia que estava começando a sentir algo muito forte, algo que ela não estava pronta para lidar. Durante o resto da tarde, a conversa se arrastou, e a leveza que antes havia existido entre eles agora parecia um pouco mais pesada. Mariana não podia evitar, mas a confusão tomou conta de sua mente. Como ela poderia seguir em frente, depois de tudo que já passou? O que esse beijo realmente significava? Estava ela apenas tentando escapar da dor do passado, ou era algo mais genuíno? Ao despedir-se de Tiago, ele a olhou com uma mistura de compreensão e expectativa. Ele sabia que a batalha interna de Mariana ainda não estava ganha, mas também sabia que ela havia dado um passo importante, um passo em direção à cura e à possibilidade de um futuro diferente. E, por mais que o medo ainda estivesse presente, ele também sentia que não poderia deixar de tentar. Mariana entrou em casa e se trancou no seu quarto. Ela olhou para o espelho, tentando se entender. O beijo de Tiago a havia mexido profundamente, e ela sabia que não poderia voltar atrás. Mas a pergunta que não saía da sua cabeça era: estou pronta para seguir em frente e deixar o passado para trás? Mariana sentiu seu corpo ser consumido pelo tesão, ela desejava Tiago, e então chegou a uma conclusão: não consigo mais resistir, e a partir daí terei a clareza se estou ou não me iludindo em uma aventura. Mariana pegou o telefone e ligou para Tiago, que prontamente atendeu a ligação. Ela perguntou: Tiago, você quer vir tomar um vinho comigo aqui no meu apartamento? Tiago, sem pensar duas vezes, aceitou o convite. Tiago apareceu no apartamento de Mariana com um buquê nas mãos, uma garrafa de vinho e chocolates. Ele sabia que Mariana amava. Mariana colocou uma luz baixa, o som tocava uma música envolvente. Ele e agarradinhos começaram a dançar e Tiago sussurrava no ouvido de Mariana: você é a mulher mais linda que já conheci. Você é um sonho para mim, Mariana. Mariana se sentia nas nuvens ao ouvir tanta gentileza. Tiago foi tirando a alça da roupa de Mariana e aos poucos ela se sentia à vontade com ele. Mariana sentia o volume do amor de Tiago, e era muito grande. Vocês me entendem. Com muito carinho e cuidado, Tiago carregou Mariana no colo e a levou até a cama. Mariana estava vivendo um sonho que ela jamais pensou que poderia acontecer com ela. Naquela noite eles se amaram, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tiago olhava com admiração para Mariana, era como se Mariana fosse a única mulher no mundo. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma sensação diferente. Havia um alívio, como se uma camada de peso tivesse sido retirada de seus ombros. Ela sabia que tomar a decisão de se permitir tentar algo com Tiago ainda era um risco, mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava seguir seu coração. O medo ainda estava ali, mas a atração que ela sentia por ele era mais forte. O desejo de experimentar algo novo, algo genuíno, estava começando a se sobrepor às suas dúvidas. Ela passou a manhã pensando na noite que teve com Tiago. Ele não a pressionara, o que a fez sentir um respeito ainda maior por ele. Mas não era apenas isso. A maneira como ele a via, com tanta paciência e compreensão, fez Mariana sentir-se mais segura em sua própria vulnerabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia ser quem realmente era, sem precisar esconder seu passado ou suas cicatrizes. Mas a paz que Mariana começou a sentir foi temporária. Naquele mesmo dia, ela foi surpreendida por um telefonema inesperado. Era Henrique. Mariana, podemos conversar? Disse ele, com a voz carregada de arrependimento. Henrique, o ex-marido de Mariana, estava tentando voltar. Eles haviam se separado meses antes, depois que ele a traiu de maneira brutal, mas ele agora queria uma segunda chance. Mariana não sabia como reagir. A dor da traição ainda estava viva, mas a necessidade de entender o que havia acontecido, de encontrar alguma explicação, também a consumia. O que você quer, Henrique?
Mariana respondeu com firmeza, embora o aperto no peito a fizesse sentir um turbilhão de emoções. Eu sei que errei. Sei que destruí tudo entre nós, mas eu ainda te amo, Mariana. Eu soube que estava fazendo uma grande bobagem, e agora percebo o quanto você foi importante para mim. Quero tentar de novo. Posso consertar as coisas, eu juro. Essas palavras reverberaram na mente de Mariana, mas ao mesmo tempo, uma onda de raiva e dor a invadiu. Como ele tinha coragem de ligar para ela, depois de tudo o que fizera? Como ele pensava que poderia simplesmente apagar os danos que causou? Ela ficou em silêncio por um momento, tentando juntar os pedaços de seus sentimentos. Henrique estava pedindo uma chance, mas Mariana sabia que seu coração já não pertencia a ele. Não mais. O que ela sentia por Tiago era algo genuíno, algo que ela não poderia ignorar. Tiago não a havia traído, Tiago não a tinha ferido. Ele a estava aceitando, sem julgamentos, sem expectativas de que ela fosse perfeita. Tiago queria estar com ela porque gostava dela como ela era. E essa era uma sensação que ela nunca teve com Henrique. Não, Henrique. Mariana disse, sua voz decidida, mas com um toque de tristeza. Você fez sua escolha. Eu também fiz a minha. Henrique tentou insistir, mas Mariana interrompeu. Não há mais nada entre nós. Eu mereço mais do que você pode oferecer. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. O que sentiu naquele momento foi libertador. A dor ainda estava lá, mas ela agora tinha uma nova direção. Ela sabia que, se quisesse seguir em frente com Tiago, precisava se desvincular completamente de Henrique e de tudo o que ele representava. Era hora de virar a página. Quando Tiago ligou mais tarde, Mariana estava mais certa de sua decisão. Ela precisava ser honesta com ele sobre o que havia acontecido. Tiago já sabia, de alguma forma, que algo estava incomodando Mariana, e ela queria que ele soubesse a verdade. Tiago, eu preciso te contar algo, ela começou, a voz suave, mas firme. Ele estava em silêncio, ouvindo atentamente. Henrique me ligou. Ele quer voltar. Mariana deu uma pausa, respirando fundo. Eu pensei que pudesse querer voltar, mas ao ouvir ele falar, percebi o quanto eu já o deixei para trás. O que eu tenho com você é real, Tiago. E eu não quero mais me prender ao meu passado. Não sei o que isso vai significar, mas estou disposta a tentar. Tiago, do outro lado da linha, não disse nada por alguns segundos, mas quando falou, sua voz era clara e sincera. Mariana, o que mais importa é que você tenha certeza de sua escolha. Se você está disposta a seguir em frente, vou estar aqui com você, para o que der e vier. Mariana sentiu uma onda de gratidão e carinho. Tiago não estava ali para fazer promessas vazias, mas para oferecer seu apoio e compreensão, algo que ela nunca teve de Henrique. Ele não a forçava a nada, mas estava ali, disposto a dar-lhe o tempo e a liberdade que ela precisava para tomar sua decisão. E, de algum modo, esse gesto de respeito por seu espaço foi a confirmação de que ela estava escolhendo o caminho certo. Naquele momento, Mariana percebeu que o que ela realmente desejava era recomeçar. Não só com Tiago, mas consigo mesma. Ela não precisava de Henrique para ser feliz. Ela era forte o suficiente para viver de novo, para dar uma chance ao amor, e talvez, finalmente, para curar as feridas do passado. Após a conversa com Tiago, algo dentro de Mariana mudou. O peso do passado, embora ainda presente, não parecia tão esmagador. Ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava no controle de sua própria vida e de suas escolhas. A ligação com Tiago a fazia acreditar que, sim, havia um futuro possível, algo genuíno e bonito. E, mais importante, ela finalmente aceitava que merecia ser feliz, livre da dor e da traição que haviam dominado sua vida até então. Tiago, por sua vez, respeitava o ritmo de Mariana, mas a cada encontro, a conexão entre os dois se fortalecia e aquele apartamento pegava fogo. Eles se viam com mais frequência, mas não de uma forma ansiosa ou pressionada. Era natural.
Eles passavam horas conversando, rindo e explorando as pequenas nuances de seus sentimentos. Tiago a fazia sentir-se valorizada e amada, e ele também parecia crescer ao lado dela, não como um jovem em busca de diversão, mas como um homem que entendia o valor de um amor real e maduro. Certa tarde, Tiago a convidou para um passeio em uma pequena cidade perto de onde moravam. Era um local tranquilo, conhecido por suas paisagens serenas e acolhedoras. Mariana, que havia sempre evitado viagens por medo de se abrir demais, aceitou o convite. Esse gesto representava algo maior do que apenas um passeio. Era o primeiro passo de um novo capítulo em sua vida. Ela estava disposta a se permitir sentir a liberdade de ser amada de forma verdadeira, sem olhar para trás. Durante o passeio, eles caminharam pelas ruas de paralelepípedos, desvendando detalhes sobre suas vidas que ainda não haviam compartilhado. Tiago a fez rir com suas histórias de infância, e Mariana, sentindo-se à vontade, começou a falar sobre os desafios que enfrentou depois de sua separação. Falar sobre seu ex-marido, Henrique, já não a fazia mais tremer. Ela contava a história sem rancor, como uma lição aprendida, e não como um peso a carregar. Tiago a ouviu atentamente, sempre com um sorriso acolhedor, e quando ela terminou de falar, ele a abraçou. Eu admiro sua força, Mariana. Não importa o que você tenha vivido, você sempre teve a capacidade de se reerguer. E é isso que mais me atrai em você. A maneira como você se dedica ao que acredita. Tiago disse, com a voz baixa e séria. Mariana sentiu um calor no peito ao ouvir essas palavras. Nunca antes alguém tinha visto nela essa força de forma tão clara, sem minimizar a dor que ela havia carregado. Tiago a aceitava por quem ela era, com todas as cicatrizes e vulnerabilidades. Isso a fazia sentir-se especial, mas também a despertava um desejo de ser a melhor versão de si mesma. O fim da tarde chegou rapidamente, e eles encontraram um pequeno café à beira da estrada, onde se sentaram para tomar algo quente. O silêncio que se seguiu foi confortável, como se as palavras já não fossem necessárias para expressar o que ambos sentiam. Mariana, em sua mente, começou a ver o futuro com Tiago como uma possibilidade real, e não mais como um sonho distante e assustador. Naquele momento, ela soube que estava pronta. Não para apagar o passado, mas para viver com ele, sem que ele a controlasse. Ela sabia que o caminho não seria fácil, que ainda haveria momentos de insegurança, mas também sabia que Tiago era a pessoa certa para caminhar ao seu lado. Não havia mais o peso da dúvida, nem as sombras do passado que a assombravam. Quando chegaram em casa naquela noite, Tiago a olhou com ternura e disse: Você está linda, sabia? Não apenas por fora, mas por dentro também. Estou tão feliz por estar aqui com você. Mariana sorriu, seu coração transbordando de emoções. Ela estava de fato feliz, mas mais do que isso, estava em paz consigo mesma. Ela sabia que as coisas poderiam ser complicadas, que ainda enfrentaria desafios, mas a partir de agora, ela não enfrentaria sozinha. Tiago estava ali, com ela, e o que mais poderia pedir além disso? Com um beijo suave e um sorriso tranquilo, Tiago a acompanhou até a porta de sua casa. Ela o olhou nos olhos, seu coração batendo forte no peito, e disse: Eu estou pronta, Tiago. Para nós. Para o que der e vier. Ele a beijou novamente, mais uma vez sem pressa, como se soubesse que aquele era o começo de algo duradouro. Algo verdadeiro. Mariana sorriu ao se afastar para entrar em casa. Ali, naquele momento, ela sentiu que havia finalmente se libertado. O amor que ela tanto buscou, sem nunca saber exatamente o que era, estava ali. Não era uma promessa de perfeição, mas uma promessa de companheirismo, aceitação e crescimento mútuo. Era a chance de escrever uma nova história, uma história que, desta vez, seria dela, e somente dela. Tiago admirava Mariana como se todas as mulheres do mundo não existissem mais, apenas Mariana existe. Eles se amaram nas luzes da lua, e esqueciam que existia uma vida lá fora. Tiago se entrega de coração a Mariana, e Mariana a Tiago. Mariana sentia-se agradecida pela chance que se deu de viver um grande amor com um homem tão novo, mas que resgatou dentro dela o que havia de melhor, a vontade de amar e de ser amada.
Apaixonados do Tubeflix, me conta nos comentários o que achou dessa história. Vejo você na próxima e não esquece de fazer a sua inscrição e fique por dentro.